Amém. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2. Antes, deixe-me dar mais dois avisos que foram esquecidos. Sábado que vem, jejum e oração, às 8 horas da manhã, aqui na igreja. Depois da reunião de jejum e oração, o nosso encontro importante, necessário, com todos os líderes, todos os auxiliares. Eu não sei porque sinto falta de muitos líderes. Liderar na casa de Deus tem um preço para pagar, tem uma responsabilidade para serem atendidas, e uma delas é estar reunida com o seu pastor. Então, sábado, diáconos, auxiliares, todos os auxiliares na casa de Deus e todos os líderes após o encontro de jejum e oração. E lembrar que próximo domingo, primeiro domingo, ceia do Senhor pela manhã, ceia do Senhor à noite, e também domingo dessa campanha, que já é um hábito, já está assim na nossa rotina, né, no bom sentido da palavra, de trazer 1 quilo de alimento não perecível para ajudar algumas famílias da nossa igreja que passam aí por um tempo de bastante dificuldade. Então, mais esses avisos. Apocalipse 2, a partir do verso 1 até o verso de número 7, que diz: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, que eu também as odeio, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Amém. Senhor, fala aos nossos corações e também mova-te aqui no nosso meio. Ó Pai, age soberanamente, poderosamente no nosso coração, no nosso íntimo. Cremos que a Tua palavra é viva e eficaz e que ela produz segundo os propósitos do Senhor, Pai. Que o Teu nome seja glorificado. Dá-me graça também, ajuda-me, Pai. Não permita que eu não me ultrapasse, não exceda, e aquilo que for falado seja da Tua parte e seja para glorificar o Teu nome, no Teu santo e poderoso nome. Amém. Graças a Deus. Amados irmãos, esta revelação que João recebeu na ilha de Patmos para a igreja de Éfeso, creio eu, ela reflete a realidade da igreja desse tempo que nós vivemos. Reflete a realidade da igreja desta época. Éfeso estava localizada na Ásia Menor. Era uma cidade rica, era uma cidade importante, mas também uma cidade cheia de imoralidades, de perversão e de idolatrias. Aliás, certas práticas sempre andam juntas.
nunca é só idolatria, nunca é só imoralidade, nunca é só certos pecados, eles são consequentes de determinadas práticas. Quem pratica um certo pecado também vai praticando outros correlatos, correlacionados com aquela prática. Então, nela, na cidade de Éfeso, estava lá daquela época, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo da deusa Diana. Então, o contexto, o significado desse resumo muito, muito sucinto que eu estou fazendo, é que ser cristão em Éfeso significava ser perseguido, principalmente porque os cristãos de Éfeso combatiam as práticas pecaminosas, como também o culto ao imperador romano. Eles se negavam a cultuar o imperador e eles também falavam contra. Eles também falavam para as pessoas que aquilo era errado, que aquilo era uma prática errada. Um pouquinho sobre a igreja de Éfeso. O apóstolo Paulo tinha grande amor por essa igreja, tinha um grande cuidado por essa igreja. Ele escreveu a carta à igreja de Éfeso, a carta de Efésios, quando ele estava preso pela primeira vez na cidade de Roma. O jovem pastor, presbítero Timóteo e o apóstolo João foram pastores da igreja de Éfeso. Então, 40 anos se passaram. Então, surge, 40 anos, você sabe aqui, nós temos vários professores da Bíblia, 40 anos é o representativo de uma geração. Então, 40 anos se passaram e surge na igreja de Éfeso uma segunda geração de fiéis, e o que nós vemos, então, é uma igreja fiel à doutrina, porém, uma igreja fria no seu amor para com Deus. Uma igreja fiel na doutrina, nos preceitos, como aqui a palavra do Senhor para João, mas uma igreja fria. Então, a igreja de Éfeso estava sob ataque de Satanás. Deixa eu fazer uma pausa e falar sobre estar sob ataque de Satanás. Eu acho que nós fazemos uma certa confusão, nós, que eu digo, alguns crentes, né? Sobre essa coisa do ataque de Satanás. Eu penso que, dependendo da sua prática de vida, estar debaixo de um ataque do diabo pode ser uma coisa que traz um ânimo, pode ser uma coisa que traz um atestado, um carimbo, pode ser acompanhado um ataque de Satanás como uma aprovação divina para o nosso modo de viver. Problema, desconforto é quando o ataque que nós dizemos que é um ataque de Satanás é uma consequência da nossa prática pecaminosa, da nossa desobediência. Aí eu digo para você, quando a gente desobedece, quando a gente tem uma prática errada, quando o pecado ainda tem espaço na nossa vida, na nossa prática, você já está do lado do diabo. Não é um ataque do diabo. O diabo não vai atacar quem já está fazendo o que lhe é agradável. O diabo vai sempre atacar aquele que está fazendo a vontade de Deus, o plano de Deus, quem está andando na presença de Deus. Então, poxa, eu estou debaixo, poxa, o diabo está furioso, o diabo está atacando. Levanta a mão para o céu e canta o hino da vitória, e dança, e se alegra, e vai embora. Amém? O pastor, o bispo, o pastor Marcos, o pastor Alexandre, o pastor Murilo, o diabo. Como que é isso? Né? Então,
uma vez estava conversando com um colega, pastor, ele falou para mim assim, pô, que uma pessoa veio para ele e falou assim, não, que o diabo está me atacando, está furioso comigo. Aí o pastor perguntou para ele assim, mas vem cá, quantas pessoas você ganhou para Jesus essa semana? Quantas pessoas você libertou? Quantas almas você ganhou? O diabo está nem aí para você, pô. O diabo está nem ocupado com você, você não está fazendo nada para o reino. Você não está vivendo. Você acha que o diabo está preocupado com você? O diabo está preocupado com quem está pregando a palavra de Deus, quem está ganhando almas para ele, quem está andando na verdade, quem está andando em santidade, quem está dizendo não ao pecado. É esses que o diabo quer derrubar. O diabo não quer derrubar quem já está derrubado. Não, às vezes até a gente se confunde, a gente se engana. O diabo até nos engana mesmo com esses pensamentos. E nos aprisiona num tipo de falsa religiosidade, espiritualidade. Então, a igreja de Éfeso estava sob ataque de Satanás. E quando a nossa igreja está sob ataque do diabo, a gente deve ficar bem feliz e alegre, e aí que a gente deve cantar mais e se alegrar mais e fazer mais tudo que estamos fazendo. Esse entendimento que nós temos que ter. O diabo, o que ele fez lá em Éfeso? Ele tinha se infiltrado na igreja, usando duas táticas terríveis, que muito se assemelham ao que ocorre em nossos dias nas igrejas. A primeira é perseguição. Mas, bispo, nós somos perseguidos. Deixa eu te explicar. Perseguição, nós temos como em mente perseguição, aquela coisa de não poder nada, de prender, de bater. Mas tem um tipo de perseguição que eu chamo de oposição. A oposição é um tipo de perseguição. Não, você é contra. Quando um vizinho está em guerra com outro, então ele perturba, ele persegue, se opondo. Então, o diabo, ele tem essa técnica de oposição, E eu digo, não só a oposição da lei, a oposição do mundo, mas a oposição interna. A pior oposição é uma oposição que é lançada dentro do seio. Eu não concordo, eu não concordo. Quando você não concorda com alguma coisa, você deve meter o pé. Não no opositor, mas na vida, na estrada. Eu não concordo. Então, aí o diabo, ele ainda trabalha com esse tipo de oposição, Eu me pergunto por que eu sofro tanto alguma oposição. Eu sou um cara tão legal, mas eu sofro oposição. Eu sofro crítica. E eu não estou falando isso para me defender de nada, não. Deixa eu esquecer aqui as minhas oposições e voltar para a Bíblia. Eu só estou falando que você precisa perceber que uma determinada oposição é um tipo de perseguição. Você que tem um marido que não é evangélico, a esposa que não é evangélica, então quando ela, não, mas você vai, não vai para a igreja, esse tipo de oposição, a sua prática, o seu amor por Jesus, que você quer expressar, mas vai para a igreja de novo, de manhã, de tarde, terça, para quê? Essa palavra contrária, ela é uma perseguição, é uma tentativa de te desviar daquela prática, daquele caminho de Deus já estar em primeiro lugar na sua vida. Então essa tática o diabo continua usando. E a outra é o que eu chamo de sedução. Quando a gente fala de sedução, todos nós pensamos na sedução sexual, no cunho sexual, Mas quem aqui é seduzido por um pudim de leite condensado? Veja. Essa semana eu não resisti à tentação. Não como. Eu tenho uma palavra, já contei isso para você, tem uma palavra na minha cabeça, nessas horas de comer, que não sai da minha cabeça. O dia que eu fui a Cuiabá, e eu fui levado pelo pastor Isaías para comer costela de pacu. E era um restaurante
assim, como é que chama? Num ambiente de proteção ambiental. Aí fomos lá, tinha uma vista assim de uma floresta, é lindo. E aí nós pegávamos lá a comida, e fomos assim para a varanda, aí conversando. Aí eu já tinha comido, era tipo uma costela assim, um troço, devia ser umas 100 gramas cada. E tinha uma espinha dentro, bem grossa, espinha do pacu. O pacu devia ser um bichão. Aí aquelas tiras assim de peixe, uma delícia. Eu já tinha comido umas 30, sei lá quantas. Aí eu já estava pela hora da morte. Aí eu falei para o pastor Isaías assim: pastor Isaías, eu estou com vontade de comer, rapaz, não aguento mais. Aí o pastor Isaías falou para mim assim: bispo, o bispo está aqui, o pacu está ali. Se vai comer, a hora é essa. A hora que o pacu está aqui, o senhor está aqui. Quando o senhor estiver no rio, não adianta o senhor pensar: pô, quero comer o pacu. A hora é essa. Aí isso ficou na minha cabeça. Aí eu fui almoçar, não sei com quem. Aí vai comer sobremesa? Aí eu vou. Eu acho que vou. Eu estou aqui. O pudim está ali. Se eu não comer agora, na minha casa não tem pudim. A minha mulher não faz mais. Não é? Então, tem a sedução. A sedução. Você sabe uma coisa, uma sedução que eu acho que o diabo continua movendo, é um tipo de ecumenismo. Isso atua. Ecumenismo no sentido de se aceitar tudo de todo mundo, de se aceitarmos a maneira, a prática. Irmão, há certas práticas eu não posso aceitar. Tudo bem, eu não posso rejeitar as pessoas, mas eu não tenho que, a título de uma união, sentar na mesma mesa de pessoas e comungar e dizer: não, tudo bem, irmão. Você mata suas crianças torradas no forno, micro-ondas, amém para ele. Não tem. Isso é uma sedução. Porque o que está por trás disso essa infiltração de coisas, essa normalidade. É mais ou menos como todos os caminhos levam a Deus. Então você abraça muitas coisas. Então ele começa aqui, o João, a revelação para a igreja, começa o Senhor aqui, Cristo aqui nesse texto, se apresenta à igreja como aquele que tem a igreja nas mãos e anda no meio desta igreja. É o que está no versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. É aquele que tem a igreja, os 7 candelabros de ouro, é a igreja num todo, as 7 igrejas aqui, e anda, tem na mão e anda no meio dela. Então, não há como negar a presença de Cristo na igreja. Não tem como negar que a presença de Cristo na igreja é a maior necessidade da igreja. É fato que sem a presença de Deus no meio da igreja, a igreja não é igreja. Sem que esta igreja esteja nas mãos dele, não é igreja, porque diz o Senhor: eu tenho a igreja nas minhas mãos e eu ando no meio dos 7 candelabros. Eu estou no meio da igreja. Tudo que fazemos, então, deve contar com a presença de Cristo. O evangelismo, daqui a pouco, 2h30, tem que contar com a presença de Cristo. O louvor, as reuniões de qualquer cunho, reunião de diáconos, líderes com um pastor para tratar de coisas da igreja, de precisamos fazer, de dificuldade, de problema, de coisas que não estão funcionando. Cristo está no meio. Mensagens, serviços, o trabalho. Cristo é quem segura, Cristo é quem sustenta a igreja.
Se estivermos em Cristo, nenhum poder poderá nos separar do seu amor, conforme diz Romanos 8,39. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Em todo o universo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Cristo andando na igreja mostra que Ele nos conhece, que Ele sonda os nossos corações. Cristo nos conhece, que Ele nos encoraja, que Ele nos repreende, que Ele nos ensina, que Ele nos exorta, que Ele nos ajuda. Com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Versículo preferido de muito crente, Filipenses 4,13: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Eu posso todas as coisas. Então, a gente aprende que o Senhor, que Cristo elogia o posicionamento da igreja de Éfeso diante de algumas situações. Do versículo 3 ao versículo 6, ele vai dizendo mais ou menos assim: eu sei o que vocês têm feito. Sei que trabalham muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más. E sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa sem desanimarem. Vocês têm a favor de vocês que odeiam o que os nicolaítas fazem, como eu também odeio. A igreja em Éfeso, a citação que vocês odeiam o que os nicolaítas fazem, a pergunta é: o que os nicolaítas fazem ou faziam? A igreja de Éfeso era uma igreja fiel na palavra, à palavra, na doutrina. Eles não se deixaram levar pelas novidades que surgiram naquela época. Eles enfrentaram com coragem os falsos apóstolos e eram intolerantes com as heresias e com a imoralidade. Querido irmão, tenha cuidado com a imoralidade. Imoralidade é o que a Bíblia diz que é imoralidade. Para a nossa sociedade, muita coisa não é mais imoral. É imoral. Pode tudo. Pode qualquer coisa. Pode o que quiser, pode o que vier. Até a música do Tim Maia já era. Aliás, a música do Tim Maia não seria autorizada, seria rejeitada hoje, seria taxada de homofóbica, não é? Porque ele dizia: só não pode homem com homem, mulher com mulher. Então, os nicolaítas representavam perigo à igreja. O evangelho que eles anunciavam era um evangelho liberal. Eles anunciavam um evangelho amoral. Não esquece esse negócio de moral. Sem compromisso. Os nicolaítas, eles apoiavam a imoralidade sexual. Eles apoiavam a imoralidade mundana e profana. A igreja não aceitou, a igreja de Éfeso, não aceitou essa versão do cristianismo, apresentada pelos falsos apóstolos e também pelos nicolaítas. Querido, o mesmo ocorre nos nossos dias. Nós vivemos tempos em que as pessoas vão à igreja cultuar como quem vai ao shopping olhar a vitrine. As pessoas vão à igreja adorar a Deus como quem vai num campo de futebol torcer, bater palma.
O que determina o modelo de muitas igrejas hoje não é mais a Bíblia. Não é mais a Bíblia. Há igrejas que estão sempre mudando estão sempre numa atualização das novidades. A igreja assim, daqui a 3 anos a igreja com outro modelo, agora está com outra coisa, agora migrou para lá, migrou para cá, pulou para tal modelo. Aí o pastor fala assim: bom, agora vai, agora é isso. E Deus falou e copia-se modelos, e daqui a pouco já não é mais aquilo. Eu tenho hoje mais amigos de outras denominações e conheço mais pessoas do que eu conhecia antes, né? Me relaciono, e sempre tem coisas. Somos amigos na rede social, eu conheço pessoalmente, e eu fico vendo lá certas coisas que alguns amigos meus colocam, certas defesas que fazem, ficam defendendo posições, ficam dizendo coisas da sua igreja, não, porque aqui é assim, aqui é assado, quem é contra. Eu fico me perguntando, o que isso tem a ver? Não é? Por que não passamos uma mensagem? Passa a mensagem do Evangelho, da Palavra de Deus. Aí fica numa mudança de posição, numa defesa de posição. Tudo que faz na igreja tem que explicar. Irmão, as pessoas reclamam de tudo, né? Tem uma questão de coisas que é uma questão de gosto. Tem uma questão de gosto. Mas nós somos assim, não é verdade? Temos uma certa resistência. Aí eu digo para você, eu também tenho. Eu também tenho resistência a certas coisas. E tem coisas que eu acho que não combinam, eu acho que não tem nada a ver. Mas o senhor está velho. Eu vou dizer para você como a minha mãe fala para mim: velho é seu passado. Por exemplo, eu acho que você vir à igreja de bermuda não tem nada a ver. Nada a ver. É um lugar para você vir de bermuda à igreja. Eu venho para a igreja ontem, eu cheguei aqui ontem 7 horas. Às vezes eu chego aqui 9 da noite, no sábado. Aí eu vejo um calor danado, eu venho da minha casa, venho para cá. Eu não tenho liberdade de chegar aqui de bermuda. Não tenho. Mas isso não tem nada a ver. Será que não tem nada a ver? Eu sempre me pergunto assim: qual o lugar mais importante que você frequenta? Qual o lugar mais importante que você frequenta? Você é advogado, pastor Alexandre é advogado. Qual é o lugar? O tribunal, você vai lá de qualquer jeito. Você senta diante de um juiz de qualquer jeito. Não. Então, eu acho que nós temos liberdade. Aí eu digo, posso dizer certas coisas e você querer me mostrar assim, né? É como o vídeo emocionante que está no Facebook de uma igreja na África, o pessoal se reunindo no chão, no banco de árvore, debaixo de uma árvore, um banco de madeira, debaixo de uma árvore, não tem instrumento, não tem nada. Aí está lá o povo cantando um culto emocionante. Aí o pessoal pega aquilo e bota: olha, isso aqui é culto. É ótimo, aquilo é maravilhoso, né? Mas se você ficar discutindo certas bobagens, já notou que lá naquela igreja tão pobre, todo mundo de pé no chão, o pastor está de terno e gravata. Lá no mato, o pastor de ternão e gravata. Não vou nem entrar nos méritos do terno. Eu estou dizendo que tem, se você for levar certos assuntos a uma extrema, isso não tem nada a ver, poxa. Uma bobagem. Agora, isso não quer dizer que a gente possa fazer tudo. Não é porque temos uma igreja na África daquele jeito, que é maravilhosa, que é alegria, que é bênção, que é presente de Deus, que é de Deus, que nós temos que destruir isso aqui tudo e deixar o terreno aberto aqui e ficar aqui no tempo. Então tem certas pessoas que têm os nicolaítas, eles usavam as coisas sempre nesse: não, libera. Não, está sempre botando pecha nas coisas, nos valores. Então a gente olha para a palavra de Deus, a Bíblia nos exorta a certos cuidados, a não remover certas marcações, a não tirar certos marcos, a não remover certas coisas de uma determinada maneira. Temos certos cuidados,
Temos que perseverar em certos, porque a Bíblia ela é para atemporal, ela é para todo o tempo. A Bíblia não se ajusta. A Bíblia é a revelação da verdade, é o que é, isso aqui que é. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje será o mesmo eternamente. Né? A gente não pode, eu não posso usar um microfone sem fio, porque Jesus não usava nem microfone nenhum, nem com fio, nem com nada. Então Jesus não usava, não pode usar. Isso é outra coisa, irmão. O que eu não posso é eu pregar uma mensagem diferente do mestre. É pregar uma mensagem de nicolaítas. Então hoje nós vivemos muito esse tempo de o cristianismo ao gosto da freguesia. Sabe o que cristianismo a gosto das pessoas gera? Gera crentes analfabetos da Bíblia e espiritualmente muito ingênuos, muito levados por qualquer vento e por qualquer emoção, muito vendidos, muito fáceis de serem capturados, né, pelos falsos, pelos manipuladores. É o cristianismo a gosto da freguesia. No verso 2, o Senhor diz assim: eu conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Então, os crentes em Éfeso praticavam o cristianismo. Eles tinham profunda convicção a respeito acerca de Cristo. Jesus falou assim: eu conheço as suas obras. Não foi uma acusação, foi um elogio, foi uma declaração para dar àqueles irmãos uma segurança. É uma palavra para dizer: vocês estão caminhando certo, vocês estão fazendo o dever de casa, vocês estão firmes, eu conheço as suas obras. Eles tinham profunda convicção a respeito de Cristo. Éfeso era uma igreja envolvente, Éfeso era uma igreja trabalhadora. Então, podemos parar aqui um pouquinho e aproveitar para, quem sabe, responder. Eu acho que há certas perguntas que nós temos com que alguma frequência responder a elas. Com alguma frequência. Depende da pergunta, né? Tem perguntas que a gente tem que responder com mais frequência. São perguntas aferidoras que podem nos ajudar a medir se nós estamos no rumo, se as coisas estão corretas na nossa vida. Seria bom a gente responder a essa pergunta. Ele disse para a igreja de Éfeso: eu conheço as tuas obras. Eu sei que você está sendo assim. O que será que Jesus está dizendo a meu respeito hoje? O que será que Jesus está dizendo para a igreja dele aqui nesse lugar? O que ele está dizendo para você? Ao dizer para você, se Jesus dissesse para você: filho, filha, eu conheço as tuas obras, você ia ser grato ou você ia ficar apavorado? Será que Deus conhece as minhas obras, que eu busco o reino primeiro, que eu me dedico, que eu me empenho, que eu me esforço? Ou eu ia me sentir que Deus conhece as minhas obras, que eu não estou fazendo o que eu devia fazer? Meu dom não está sendo posto em prática. Você deve se perguntar: o que Jesus diria de mim hoje? Mas a gente não deve se perguntar só aqui na igreja de manhã, porque você está aqui na igreja, Deus está feliz que você está na casa de Deus, né? Está feliz que você está buscando Ele. Sempre que a gente busca o Senhor se agrada disso, não é? Como é que tem sido? Uma pergunta que você deve responder para você mesmo: eu tenho praticado o verdadeiro cristianismo? Olhe para a sua vida. A gente não faz isso hoje mais porque dá muito trabalho, não tem tempo, não tem mais tempo para isso. A gente tem tempo para passar de fase no joguinho, a gente tem tempo para tanta coisa, mas a gente não tem tempo. A gente tem tempo para diversão, mas a gente não tem tempo para parar e falar assim, e se autoexaminar, não é? Será que o cristianismo que eu pratico, será que ele é um verdadeiro cristianismo?
na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, como tem sido o meu testemunho no mundo, né? Então, o bispo, o senhor sempre deu um bom testemunho? Não, eu já falhei no meu testemunho. E aí? E aí que eu fiquei mal, eu não fiquei bem, eu não fiquei confortável, eu fiquei abatido, eu fiquei constrangido, eu fiquei envergonhado. A minha prática errada, equivocada, humana, carnal e não espiritual, a minha reação equivocada me levou a dobrar os meus joelhos, a pedir misericórdia de Deus, a bater no peito, não para dizer que eu sou bom, mas para dizer eu sou um miserável pecador que preciso da graça de Deus todo dia na minha vida, da sua ajuda. Então, mas eu preciso parar um pouquinho e dizer assim, como é que tem sido o meu testemunho no mundo? Meus irmãos, a gente hoje é muito complicado, a gente é muito arrastado por tudo. Eu estava pensando em quantos relacionamentos eu tenho muitos relacionamentos, com muita gente, muita demanda de tudo. Volta e meia eu me lembro da palavra, não um desabafo, mas expressar uma questão que o bispo Roberto dava. Ele dizia assim, o meu problema é que eu tenho que lidar com as minhas falhas e tenho que lidar com as falhas dos outros. Então é tão complicado isso, você lidar com as suas e com as dos outros. De vez em quando eu estou me perdendo. Como eu lido com as minhas falhas, aí eu lido com as falhas dos outros tolerando. E às vezes as falhas dos outros eu devia ser mais contundente, eu devia censurar. Então, às vezes é uma certa confusão de sentimentos, né? Se bem que é sempre melhor você ter paciência do que você se irar. Se você tiver que escolher, é melhor você ter paciência, né? Mesmo que naquela hora você devia evidenciar uma indignação ou uma censura, né? Essa coisa de que não todo mundo é falho, acaba que cala a boca de muitos de nós de dizer assim, tu está errado, tu está errado. Às vezes, dizer para o outro tu está errado é um reconhecimento de que você também está errado. Usando aí essa palavra que quando você aponta um dedo para uma pessoa, aponta 4 para você, então que bom. Às vezes você precisa mesmo apontar o dedo para alguém para apontar 4 para você. Você está errado, eu também estou. E a solução para nós dois é mudarmos. Mas aí a gente às vezes se acovarda. E um profeta, ele não pode ser covarde, né? Um profeta, ele tem que confiar em Deus e tem que obedecer a Deus, mesmo que a sua cabeça role, mesmo que ele tenha perca as coisas, mas paciência. Como disse os apóstolos lá no livro de Atos, importa agradar a Deus, importa fazer a vontade de Deus. Mas para isso, nós precisamos responder essas perguntas. O que Jesus diz a meu respeito? Eu sei o que ele disse de Jó, eu sei o que disse de Enoque, eu sei o que disse de outras pessoas na Bíblia, de Davi. O que ele está dizendo a meu respeito? Ou você acha que Jesus não diz nada a seu respeito? Você acha que você conhece a Ele, você serve a Ele, Ele é o teu Deus, Ele não diz nada? Como tem sido o meu testemunho? A igreja, como está dito aqui de Éfeso, era perseverante diante das tribulações. Eles eram impopulares por causa do posicionamento. Muitos cristãos em Éfeso foram mortos. A igreja bravamente resistia. É disso que está falando, né? Continuava com um posicionamento de fé. Mataram um, a gente continuou aqui, né? Firme naquele posicionamento. Ela resistia. Atualmente, irmãos, muitas pessoas deixam a Cristo por qualquer coisa. Qualquer coisa. Não é errado, não é nenhuma questão de índice, né? Mas há pessoas hoje que, em muitos lugares, em muitas vidas, não há perseverança nenhuma. Perseverança em seguir a Cristo, perseverança em obedecer a palavra de Deus. Hoje a perseverança é só para arrancar as coisas de Deus. Hoje a perseverança é só para
tem que fazer, eu declaro, eu determino, eu arremato, eu chuto, só aquilo que eu quero, né? Daí se profetizar que Deus vai matar a irmã que é para você casar com o marido dela. Para isso as pessoas são perseverantes, mas para seguir a Cristo, mas para suportar a tribulação, suportar, não queremos suportar nada, porque Jesus já suportou na cruz. Aí fazemos uma confusão. Os nicolaítas são peritos nessas coisas, os falsos profetas são peritos em certas coisas. Mas como é que tem jeito? É muito simples, você tem a Cristo no seu coração, que Cristo é o Senhor da sua vida. Quem dizia para Eva, você está fora, era Cristo, era o Espírito Santo. E é assim comigo, com você. É o Espírito Santo que está em você, que guarda você. É o Espírito Santo que está em você, que alguém vem com você com uma história aí bem complicada, espantosa, e você fala, isso não está com Deus não. Está com Deus não. A irmã aqui dessa igreja, que sua família foi aí num pastor aí, o cara dizia até o teu CPF. Show. Pessoal fascinado. Cabritada fica toda louca. Aí vieram para a irmã dizer, você tem que ir lá. E ficaram assim porque o profeta que acertou um monte de coisa falou que a irmã da nossa igreja ia morrer. Ó, sua mãe é fulana, CPF tal, ela tem uma verruga atrás da orelha. Ela é minha mãe mesmo. Olha, vai morrer dia tal. Imagina. Aí vieram para a mãe desesperada, a mãe mesmo dessa igreja aqui. Eu vou morrer nada. Meu Jesus sabe que o dia que eu vou morrer. Mas o negócio foi tão pesado que a nossa irmã ficou meio rateada. Eu falei para ela assim, irmã, que a irmã vai morrer é certo, mas a irmã fica tranquila que não vai ser nessa data, né? Não vai ser nessa data. E isso já tem 3, 4 anos atrás. A irmã está indo aí, chutando o pau da barraca. E cadê o pastor? Não se ouve mais falar dele. Não se ouve mais. Com certeza a sua máscara caiu, a sua esperteza foi revelada. Mas se você tem Cristo Jesus, aí você não é levado. Às vezes tem pessoas que são novas na fé, né? Isso é uma covardia, e Deus tem uma palavra tão forte sobre isso. Quem faz tropeçar, quem abusa de uma pessoa novinha na fé, sem conhecimento, que se deixa seduzir por coisas, a Bíblia diz que Deus é juiz disso, irmão. Que isso não fica assim, não, né? Então, atualmente muitas pessoas deixam a Cristo por qualquer coisa. A igreja está mais preocupada com a sua imagem perante o mundo do que diante de Deus. Eu acho que é uma dificuldade para algumas pessoas aquela informação de Atos, quando diz que a igreja contava com a simpatia das pessoas. Para mim, se você observar bem a igreja de Atos, ela nunca contou com a simpatia dos poderosos. Ela nunca contou com a simpatia dos líderes, nem religiosos, não. Essa turma matou, perseguiu, prendeu, decapitou e crucificou todos os apóstolos. Então, não, porque a igreja ela contava com a simpatia, então o mundo tem que gostar da igreja. O mundo nunca vai gostar da igreja, irmão. O mundo, não, nós sempre seremos uma turma estranha. Nós precisamos ser, e o perigo da igreja é que ela não está sendo mais estranha, não. O perigo da igreja que nós estamos sofrendo é que nós estamos nos amoldando, nós estamos nos deixando influenciar, nós estamos seguindo a linha de pensamentos dos nicolaítas. Não.
E vivemos, irmãos, um monte de discussão infundada. Aí para o mundo, essa discussão é que a cabeça está abrindo. Mas para mim não é isso, não. Então, há um monte de discussão, para mim, absurda, sem sentido. Pode fazer tatuagem, pode não sei o que lá, pode fazer sexo pendurado no lustre, pode fazer não sei o que lá. Então, crente, tem que estar discutindo isso. Isso é questão. Mas por que essas questões estão? Porque não tem problema não. E aí, será que pode? Será que não pode? Né? Qual a razão? Aí Deus salvou um monte de gente, salvou o tatuado. Aí tem de tudo. Você acha que alguém está olhando para a sua tatuagem de Jesus? Jesus é o meu Senhor. Você acha que alguém vai falar assim: Jesus é o Senhor dela, porque ela tatuou? Você acha que isso funciona assim? Bobagem, né? Sou apaixonada por Jesus. Tatua aqui. Sei onde que tatua. Já viu minha tatuagem? Eu tenho uma tatuagem. Você não viu, nem vai ver. A minha tatuagem é da minha cirurgia. Tem uma navalhada aqui no peito. Tem uma minhoca aqui, né? E eu, toda vez que vou no espelho, rapaz, eu operei o coração, não é verdade? Então, assim, a pessoa não está olhando para isso, não. Isso é uma banalização de coisas. A pessoa, você age igual ao mundo, faz as coisas do mundo, né? Nós temos uma quantidade de pessoas que se dizem cristãs evangélicas se expondo na rede social. Bota a roupa lá, bota a foto de biquíni, mostra seu corpo. Você acha engraçado, né? Pois é. Jesus Cristo é o meu Senhor, mimada de papai do céu. Tem irmãs evangélicas que eu vejo, eu falo: sangue tem poder, Satanás, sai da minha vida. É isso aí que nós vivemos, irmão. E o mundo cada vez pior. E as coisas ao redor, o sal está sem sabor. A igreja está preocupada com a sua imagem perante o mundo. Por isso não se prega contra o pecado. Por isso a igreja aceita suborno. E transforma o evangelho em produto comercial. E os crentes em consumidores desses produtos. Os crentes se tornaram clientes da igreja e não parte de um corpo. A segunda geração de crentes em Éfeso difere dos primeiros cristãos, esses que eram firmes, eram resistentes. Não, o Senhor os repreende, essa segunda geração, por causa do seu esfriamento. Porém, tenho uma coisa contra vocês, e que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Versículo 4. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Eu gostei da outra tradução, por isso eu anotei as duas. Porém, tem uma coisa, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. E a pergunta para terminar é: quando é que deixamos de amar a Deus, irmão? Quando é que um crente,
né, aqui falou para a igreja, essa acusação foi: vocês me deixaram de amar como me amavam no princípio. Quando é que deixamos de amar a Deus? Você tem ideia? Como é que você vai olhar para você, né, e dizer assim: poxa, eu não amo mais a Deus como eu me amava antes? Você acha que alguns de nós podemos fazer isso a não ser tocados e confrontados pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus? Não. Por nós mesmos, a gente sempre vai se aprovar. A gente vai fazer que nem o publicano, o fariseu, né? Fariseu. Não, graças a Deus eu te dou, não sou como ele. A gente vai se comparar com outros. Então você vem à igreja 2 vezes por semana, aquela pessoa só vem uma. Eu não sou melhor que ele. Ela não é dizimista e você é. Então essa não é uma maneira de nos aferir se nós estamos amando menos o Senhor. Se nós temos esfriado, a referência é a palavra de Deus. A régua é o Espírito Santo no nosso coração. Ei, volta. Você entende o que é você como cristão ouvir do Espírito Santo? Volta. Volta de onde? Onde que eu fui parar? Onde que eu estou? Eu estou na mesma igreja, até agora ainda não mudou o pastor lá. Graças a Deus, o bispo está adorando muito. Sei lá. Não é? Não mudou, porque eu tenho que voltar para onde? Às vezes, e querido, quando você é tocado pelo Espírito Santo e você não entende, a sua situação é pior ainda. Porque quando o Espírito Santo nos corrige, quando o Espírito Santo fala assim, volta, é para você saber na hora. Quando ele fala volta, é para você saber do que ele está falando. Quando ele fala para você vai, é para saber o que é para ir. Vai para onde? Não, já falou. No vai já está a direção. No vai já está o que é. No seu caso específico, quando ele fala aqui no nosso interior. Eu penso que deixamos de amar a Deus quando priorizamos, quando nós assumimos a primazia da nossa própria vida. Para mim, a minha vida, o meu conhecimento, o meu trabalho. Não, depois você ama a Deus. Depois você serve a Deus. Depois você se compromete com Deus. Esse ataque, essa voz, que é isso? Você é muito bom. Que é isso? Não precisa tanto não. Não, isso é para o bispo. Certas coisas é para o bispo. Essa santidade toda não precisa não, irmão. Você já está muito bem. Pensa em você. Pensa na sua família. Pensa na sua família. Pensa nisso, pensa naquilo. Me lembrei de uma historinha, já li uma historinha sobre o dízimo, que o empregado chegou para o crente e falou assim, você dá o dízimo? Dou. Quanto você dá de dízimo? Eu dou, sei lá, R$1.000, R$100, dou R$100. Aí o ímpio falou para ele assim, rapaz, se você tivesse guardado esse dinheiro durante 15 anos, você tinha comprado uma Ferrari. Aí o crente é mesmo? O crente falou assim, você é dizimista? Não. Você dá o dízimo? Não. Ele falou assim, pô, cara, cadê a sua Ferrari? Conhece essa história? Legal. O cara foi querer demover ele, né? Então, esse papo, o que o Espírito Santo vai falar para você sempre? Venha, me busque, me sirva. O que o Senhor vai falar para você, o que a palavra de Deus vai falar para você, que vale a pena. Busca as coisas lá do alto. Deixa que eu vou abençoar a sua vida de uma maneira, não que você não vai ter que trabalhar, não que você não vai ter que se estudar, não que você não vai ter que se preparar, mas às vezes a gente coloca certas coisas no coração e nos desgastamos tanto
que não sobra para Deus. Não sobra. É verdade, entre aspas, é verdade. E aí o que acontece? A verdade é que é uma questão de primazia na vida, do que é mais importante na sua vida, do que você colocou como mais importante, né? Então, quando priorizamos essas coisas, aqueles crentes lá se tornaram egoístas, sabiam tudo em matéria religiosa, doutrinária, resistiram aos nicolaítas, resistiram, menos no amor. O amor foi a fraqueza deles, foi o tendão de Aquiles deles. Não eram capazes de perdoar e amar como Deus os amava. Eles sabiam a letra, mas eles não tinham essa capacidade, essa força de agir pelo princípio do amor a Deus. Eles esqueceram que para Deus o mais importante era o relacionamento que eles deveriam ter com Ele, Deus. A oração, irmãos, é uma forma de se relacionar intimamente com Deus. Olha, irmãos, eu acredito que tem muita igreja, muita não sei, mas tem várias igrejas que têm reunião de oração representativa. Eu acho que tem. Mas a grande maioria não tem. A grande maioria das igrejas, reunião de oração é uma coisa de meia dúzia de pessoas. Na maioria das igrejas, uma igreja que tem 100 membros, 150 membros, tem 4, 5, 6, 10 numa reunião de oração. É muito assim. Por exemplo, aqui quarta-feira, os pastores que vêm aqui quarta-feira convidados, geralmente chegam aqui. Eu acho interessante, a gente conversa, né? Nós temos um grupo pequeno quarta-feira aqui, e aí os pastores que vêm aqui falam: nossa, a igreja estava cheia. Cheia de anjo. O cara tem uma visão. Mas é porque em outros lugares a coisa é tão insustentável, né? Começa-se uma reunião com um objetivo, e quando não tem, eu penso assim: reunião de oração é para buscar Deus. Vamos buscar Deus. Crescimento de reunião de oração, irmão, é só Deus que faz. Só Ele que faz. Você busca Deus. O que tem que acontecer na reunião de oração é se buscar a Deus. Não adianta o pastor marca a reunião de oração, aí vem 10 irmãos, aí o pastor vai e começa a reclamar da igreja que não veio. Aí os 10 estão ali, doido para buscar Deus, doido para receber uma palavra de Deus. Na próxima terça não vem não, na próxima quarta não vem não. O pastor fica lá amargurado, não é? Então, reunião de oração é para buscar Deus, não importa. É claro que você quer que as pessoas venham, você quer. Por que você acha que eu quero que você venha orar terça-feira? Por que você acha que eu quero isso? Eu sofro quando eu não venho. Eu sei sempre que eu estou perdendo quando eu não estou, porque para mim é importante. Para mim, eu sou abençoado. Eu não sei como é que você vai entender isso. Quando você vem, eu sou abençoado. Quando você não vem, eu também sou. Então, é a motivação, né? A nossa motivação é tão importante. Então o pastor faz uma reunião, aí não vem ninguém, não vem ninguém, mas vem 2, vem 3, vem 4. Nessa hora, o pastor não pensa: onde estiverem 2 ou 3 está valendo, não é verdade? Está valendo. Vamos clamar, vamos buscar o Senhor. Então, essas questões todas, irmãos, tem a ver com essa busca de Deus, com esse amor por Deus, com essa prioridade, poder buscar a Deus, orar, porque amamos a Deus, porque amamos a sua presença, ou só buscamos porque temos problema? Tem muito crente hoje que é movido por problema, né? Vai, se Deus dá uma bobeira, e abençoa um cara desse, ele nunca mais volta. Deus dá uma bobeira e abençoa seus irmãos, eles somem da igreja. São os 9 leprosos. São os 9. Graças a Deus. Rapaz, deixa eu ver se dá para pegar um ensaio antes do desfile de carnaval. Deixa eu correr para ver se eu pego um ensaio. Se eu recupero. O cara volta para a vida dele. Vai fazer o que? O prazer dele. Não é?
Então, a primeira geração a segunda geração era capaz de morrer por suas convicções teológicas, mas estavam com os corações secos, como um deserto. Eles eram teóricos ao extremo, mas faltava-lhes a emoção do amor, a paixão do amor. Não demonstravam para Deus o amor que tanto pregavam. Quando abandonamos o primeiro amor, olhamos mais para o erro do outro do que para os nossos próprios erros. Quando você começar a olhar mais para o erro do irmão e menos para o seu, é que você está abandonando o primeiro amor de Deus. A igreja de Éfeso tinha a capacidade de identificar qualquer falso ensino, mas não era capaz de examinar a si mesma. Eles tinham conhecimento, mas não tinham amor. Então, o que eu quero dizer para você nessa manhã, em resumo, é isso. Cristo nos oferece uma oportunidade para correção, para recomeçar. Lembre-se do quanto vocês caíram, arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem da fruta da árvore da vida que cresce no jardim de Deus. Vamos ficar de pé. Lembrem do quanto. Lembrem de onde vocês caíram. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Não se trata de relembrar o seu pecado do passado, mas de retornar ao ponto onde se desviou e corrigir e recomeçar. O filho pródigo se lembrou da casa do pai e decidiu regressar. Arrependam-se dos seus pecados. Tome uma decisão nesta manhã. Tenha uma atitude. É interessante que Deus ordenou aqui, Jesus ordenou, Cristo ordenou que eles se arrependessem. Uma iniciativa, uma atitude deles. Então, arrepender significa romper. Filho pródigo se lembrou e rompeu com a sua condição e regressou para a casa do pai. Portanto, arrependimento não é ficar lembrando do que fez de errado e ficar chorando pelo erro. Mas arrependimento é tomar um novo rumo, uma nova direção que te leve a Cristo. Então, façam o que faziam no princípio. Não há arrependimento se você continua praticando os mesmos erros. Não há arrependimento se você continua estando no centro da sua própria vida. Que todo o seu esforço e toda a sua busca de Deus tem apenas um interesse pessoal. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. A luz deve sempre brilhar. Caso contrário, ela não tem valor, utilidade. Como crente, você deve brilhar à luz de Cristo. E isso somente é possível quando se está ligado a Cristo. Se não estiver em Cristo, se não for para Cristo, se não for com Cristo, não tem valor. O Senhor remove para colocar outro no lugar. Pai, trabalha na minha vida, Pai. Tem misericórdia de mim. Ajuda-me na luta diária contra o meu próprio coração, os meus próprios pensamentos. Ajuda-me, dá-me graça, dá-me força, dá-me ânimo. Sim, eu decido caminhar a direção, a vontade, o plano. Ajuda-me, Pai. Pai, em nome de Jesus, ouve a oração do meu irmão.
Ouve a oração da minha irmã. Toca, Pai. Toca, Pai. Toca com o poder da Tua palavra, poder do Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus. Quero voltar ao início de tudo. Sim. Encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Ajuda-nos, Pai. Esta palavra, que esta declaração ocupe o nosso pensamento durante todo este dia e que a Tua bênção seja sobre todos nós. Guarda este povo, livra do mal, Pai, que guardemos a Tua palavra no coração, que nos lancemos a praticar, a seguir na direção que a Tua palavra nos apontou, e que o Teu nome seja glorificado, Pai. Obrigado, abençoa este dia, abençoa o culto logo mais, que não nos falte nem a Tua presença, nem a Tua palavra. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, e que todos digam amém. Bom dia para você, vá em paz, Deus te abençoe rica e abundantemente.